Olá pessoal, e seja bem-vindo à segunda parte da minha entrevista com Lucas Rocha. Se vocês lembram direito, no último episódio eu bati um papo muito legal com o Lucas, só que acabou ficando um pouco grande e resolvi então cortar a entrevista em duas partes. Então o que vocês vão escutar agora é a segunda parte, o finalzinho da nossa entrevista. Eu espero que vocês curtam. Um abraço. E me diz uma coisa, justamente por ser estrangeiro aqui, Uhum. eu também, na verdade eu não sou mais um estrangeiro, né? Eu sou cidadão, moro aqui tem tanto tempo e tal, Aham, mas na vida eu fui estrangeiro no começo aham, aham, e na vida de um estrangeiro tem sempre umas histórias meio engraçadas, assim, geralmente aham. assim por causa da diferença cultural ou porque você não domina a língua e tal. Tem Ah, tá. alguma história engraçada que aconteceu com você na Finlândia Oh, nossa. na Inglaterra? Inúmeras. Alguma que você pode Assim, compartilhar com a gente? deixa eu lembrar de uma aqui. Bom, assim, tá. Tem coisas engraçadas do tipo. Quando eu tava vindo pra cá, pra lá, pra Finlândia, assim, tinha essa história de assim, não, todo mundo fala inglês. E tal. E aí, assim, na verdade, assim, na prática, só quem fala inglês na Finlândia é quem tem 40 anos para baixo, assim, que é uma geração nova, vamos dizer assim, do país. E aí a gente entrou no apartamento e tinha que comprar tudo da casa, tipo, enfim, desde a cama, armário, talher, prato, tudo. E a gente foi na IKEA, na IKEA, numa pronúncia mais. Eu não sei se tem nos Estados Unidos IKEA, não? Tem o IKEA Tem, né? aqui, tem. Eu Tem. tenho tem Charlotte. Quando eu Ah, morava no New Jersey, tinha assim ah, 5 milhas da minha casa. beleza. E é isso. Então, assim, a gente foi lá e era um lugar que a gente não conhecia, não fazia nem ideia o que era. E aí a gente entrou no ônibus e eu tava crente que o motorista ia me avisar tudo. Aí eu peguei o mapa e falei, eu quero ir pro IKEA, eu falei em inglês, eu quero ir pro IKEA, nananana. Aí o cara, ele só falava não pra mim. O que foi? Eu falei alguma coisa errada e tal, ele falava não, não, não. Aí eu falava não por quê? Você não fala inglês ou não é esse ônibus? Aí ele fala, só acaba não. E no final das contas, enfim, agora que eu já entendi, na verdade, o fato dele não falar inglês deixou ele constrangido, ele não conseguia me ajudar. Então ele só ficava falando não. Então o resultado, Ah, a gente entrou no ônibus e literalmente estava indo para um lugar que a gente não fazia nem ideia para onde era. E, assim, mega tenso, sacou? aham. E, assim, acabou que o IKEA era um prédio gigantesco e a gente acabou achando o lugar de boa. Tem, assim, por exemplo, casos assim de adaptação cultural, que é uma coisa assim que eu acho que do ponto da perspectiva do Brasil é completamente bizarro, assim. Por exemplo, meu vizinho, uma coisa que era super comum quando eu mudei para lá. Eu cheguei de manhã, tô saindo pro trabalho, certo? Aí eu abro a porta de casa, aí o vizinho lá da minha frente está saindo na mesma hora. Para evitar conversar comigo, ele voltava para casa. Ô, Só louco. para evitar qualquer, tipo assim, bom dia, assim, small talk. Caramba, cara. E eu falava, caramba, que horrível. E no final das contas, é que teve um dia que eu acabei fazendo isso. Eu me senti tão mal, eu falei, meu Deus, eu já tô me tornando um deles. Assim. Então, de. Deixa eu ver. Tem muito caso pequeno, assim, mas eu não vou lembrar agora. Mas assim, a adaptação aqui, lá na Finlândia, foi bem cheia de coisinhas. Outra coisa, a gente chegou no apartamento, aí falou, vamos fazer nosso primeiro supermercado. E a gente, assim, crente, eu falei, pô, não, pô, bicho, um, um sabão é um sabão, sabe? Manteiga é manteiga, eu não vou precisar saber a tradução de nada, eu vou lá, tranquilo. E aí, assim, a gente chega lá no supermercado e literalmente a gente não consegue entender. Por exemplo, produto de limpeza, que é muito parecido um do outro. Então, um é Uhum. tipo assim, detergente, água sanitária, não sei o quê. Tipo assim, o que é isso aqui? E as embalagens são bem diferentes. Então a gente teve que sair perguntando para as pessoas o tempo inteiro, assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu lembro que assim, uma cena assim, específica desse primeiro supermercado que a gente fez lá foi assim, eu cheguei, tinha um balcão de fatiados, de frios, presunto e tal. Aí eu falei assim, eu quero presunto. E eu tava habituado, assim, no Brasil, que, assim, geralmente tem presunto de várias marcas, mas tem presunto, assim, genérico. Uhum. Aí eu falei assim, eu quero presunto. Aí ele falou assim, qual?
Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, tem 12 tipos de presunto aqui. Ah, tá. Aí eu falei assim, vem cá, se alguém fala assim, genericamente, eu quero presunto, o que é que você dá? Ah, esse aqui, ó, tá bom, beleza. É o que E tá no outra, especial. é, e o tipo de leite também, eu lembro que eu falei, eu fui olhar o leite, e aí tinha leite de 3 cores, assim, a embalagem de 3 cores. É, E eu não fazia nem ideia o que que era, assim, cada um. E no final das contas era a gradação de desnatado, semi-desnatado e leite gordo, vamos dizer assim, isso. leite. Mas eu não sabia o que era o que também, enfim. No final das contas a gente voltou, a gente demorou muito tempo no supermercado e voltou assim mega frustrado. E a gente comprou um café chamado Brasil, que é um café finlandês. Chamado Brasil com Z. Aí a gente chega lá, aí, pô, Brasil, não, esse café deve ser maravilhoso, tipo assim, vem do Brasil, sei lá, tal. Aham. E parece que o café vem do Brasil mesmo, mas eles fazem um processamento na Finlândia, o que torna o café completamente imbebível, assim. Então, a gente foi no nosso primeiro café da manhã lá, falou assim, não, agora a gente vai tomar café, tipo assim, é pão com queijo, presunto e café com leite, assim, não tem como dar errado. No final das contas, o leite tinha um gosto esquisito e o café era horrível. Então, assim, tomou e falou, meu Deus, o que, que a gente tá fazendo aqui? Caramba, cara, caramba. Eu também conheço muitas histórias pro lado de cá também. Uhum. E me diz, voltando agora de volta para os projetos e sobre coisas que você gosta de fazer, fala Uhum. para mim sobre o seu projeto The Board. Tá, o The Board eu comecei, na verdade, quando minha filha nasceu. Eu queria fazer uma coisa rápida que servisse como uma espécie de diário digital offline, tipo, uma coisa que eu queria fazer pra gente mesmo. Então, assim, a minha ideia era gravar, tipo, o som dela chorando, ou, sei lá, tipo, a gente tinha o som o som do ultrassom do coração batendo, tá? Eu queria fazer um programa que me permitisse juntar todos esses pedacinhos de momentos legais, fotos, vídeos que eu gravo e tal, e montar numa espécie de diário por páginas. Então, cada página eu teria os registros do que aconteceu no dia e tal. E foi engraçado que eu comecei a escrever, assim, nas primeiras, sei lá, 4 semanas depois que Júlia nasceu. Então, ela dormia, aí eu ia pro computador, ficava 1 hora, parava. Então, era mega interrompido, assim. E aí eu consegui, no primeiro mês e meio, eu consegui juntar uma coisa que eu achei que fazia sentido para além do que eu estava querendo fazer, assim. Então acabei, assim, o que era para ser uma coisa mais rápida para mim mesmo, acabei achando que ia ser uma coisa interessante para como um projeto. Então aí depois de uns 2 meses que eu consegui ajeitar a coisa para ficar minimamente funcional, eu lancei foi 2000, foi pouco antes do Guadec do ano passado, se não me engano. E aí eu comecei a lançar e teve uma resposta. O que é interessante é assim, que a percepção inicial das pessoas sobre o projeto era que era uma espécie de alternativa do Gnome para o Plasma no KDE. E não Hum. tem nada a ver com isso. Assim. Não foi minha intenção. E na verdade eu acho que pode ter sido minha culpa de eu não comunicar assim mais claramente o que é que eu queria fazer. Eu acho que depois de vários posts no meu blog sobre o projeto, as pessoas acabaram entendendo um pouco mais. Mas a primeira reação foi tipo, Gnome implementando uma alternativa pro Plasma, uma coisa assim. Nó. E foi mega frustrante para mim, porque assim, não é que eu não tenho nada contra o Plasma nem nada, assim, eu sei, pra falar a verdade, eu sei muito pouco do Plasma. Assim, eu nem me interesso muito por isso. E eu acho que sistemas de widgets em geral, assim, para programa, para um ambiente desktop, não são muito úteis. Eu considero que eles não são muito úteis, assim. Uhum. Então eu não tenho interesse pessoal, assim. Eu entendo o uso que as pessoas fazem disso. Não é que eu tenho uma, uma coisa, tipo assim, conceitualmente contra widgets, né? Só que eu particularmente, eu não vejo nenhuma utilidade para eles. Então, eu fiz o deboard mais como uma espécie... Eu acho que teria mais próximo de uma alternativa simplificada ou mais rica multimediaticamente falando ao Tomboy do que exatamente um negócio de widgets. Então, na verdade, é para registro mesmo. E qual a Então, tecnologia que você está usando para desenvolver ele? eu estou usando muitas das coisas. Na verdade, é um espelho em termos de plataforma do que a gente usa no Little.
o produto da Lito. É basicamente JavaScript com DJS, que é o binding do JavaScript para a plataforma GNOME. Tem Clutter, que é o canvas do OpenGL, que tá sendo usado agora no GNOME Shell. GStreamer, enfim, plataforma GNOME em geral, assim, nada muito. O que é mais legal, assim, que eu acho que é diferente é o fato de ser implementado em JavaScript, que é como o GNOME Shell está sendo implementado e como a Lito implementou o sistema operacional. Eu acho bacana isso. Parece que de uma hora para outra, assim, JavaScript agora é uma tecnologia que é cool, né? Que todo mundo. Eu vi uma citação em algum lugar no Twitter que eu achei interessante, que antigamente programador de JavaScript nem era considerado programador. E hoje, se você não conhece JavaScript, você não é considerado programador. Assim, é um pouco forçado, mas eu digo assim, num certo sentido, fala um pouco da importância que a linguagem nos seguiu. Eu acho que é uma linguagem pouco entendida, assim, porque ela tem muitos buracos, tem muita coisa mal especificada. Mas eu acho que se você usa, vamos dizer assim, um conjunto de funcionalidades bons que a linguagem tem, eu acho que você consegue fazer coisa legal. Eu vou confessar que mesmo no começo da minha carreira como programador, também eu pensava da mesma forma. Eu não considerava JavaScript como linguagem de Uma linguagem. programação. Eu acho que era uma percepção válida na época, assim, principalmente porque era uma linguagem que, assim, era principalmente para ser usada para manipular a DOM, a árvore DOM, e a API DOM é horrível. É uma linguagem que não funcionava da mesma forma em cada navegador. Então, assim, tinha uma série de coisas que fazia, assim, usar a linguagem em qualquer coisa séria um terror. E eu acho que é uma coisa que faz. Eu digo até que é relativamente recente, assim, que a linguagem se estabeleceu. Acho que foi muito por conta do crescimento de aplicações mais ricas em termos de interatividade na web. Eu acho que virou tipo o candidato natural para implementar essas coisas, com jQuery e tal. Então, virou como você falou, uma linguagem cool, assim. E E, com Node.js e tal, acho que ficou mais cool ainda. você poder usar JavaScript agora para criar Com coisa para certeza. usar no GNOME, né, cara? Isso é massa. No, é. E me fala para mim, por que você está empolgado agora com essas tecnologias web que você Não, mencionou? Node.js, CoffeeScript, CoffeeScript. MongoDB, Eu acho que tem, assim, tem dois. Tem um aspecto, voltando ao que eu falei antes, assim, da coisa dos ciclos, assim. Eu sinto que. Bom, eu fiz desenvolvimento web durante uns 4 anos antes, assim, antes pré-Gnome. Eu trabalhei com web durante uns 4, 5 anos. E eu era muito entusiasta, assim, da plataforma tipo LAMP, tipo PHP, Apache, MySQL e tal. Então, assim, era uma coisa que eu já fui muito entusiasmado com isso tudo. E eu trabalhei muito com Java também, que é uma coisa assim rica do ponto de vista de aprendizado, mas é um ambiente que eu não acho que faz sentido nenhum quer dizer, eu acho que Java faz pouco sentido para poucas coisas, para nada. Mas enfim, mas assim, eu trabalhei muito com web e eu acho que eu terminei um ciclo. Quando eu comecei a trabalhar no Gnome, eu acho que foi quando eu estava mudando de ciclo em termos de interesse técnico. Eu literalmente migrei de uma coisa de web muito forte, muito com PHP, eu era muito entusiasmado com PHP. Mas eu fiquei, assim, eu fiquei meio de saco cheio e queria fazer uma coisa nova. Então, assim, eu acho que o Gnome foi muito, assim, marcou muito esse ciclo novo. E eu sinto que com o final agora desse ciclo Gnome, eu digo, quando eu falo final de ciclo, não quer dizer que eu estou abandonando o Gnome nada, mas eu acho que meu interesse está expandindo para outras coisas. Eu acho que eu estou meio que voltando a me interessar por umas coisas na web. Eu acho que tem vários aspectos que tornaram a web mais interessante hoje. Assim. Tem, primeiro, a possibilidade de você realmente fazer, do ponto de vista de design, de interação, design e interação de interface e tal. Eu acho que o lado do cliente do desenvolvimento web está muito mais interessante do que era antes. Assim, antigamente era basicamente templates sendo preenchido com dados no servidor e mandar. Era essencialmente isso. E como JavaScript não era uma linguagem
que inspirava muita confiança. Eu acho que pouca gente usava, tipo assim, mais pesado o JavaScript para fazer coisa interessante em termos de interação na web. E eu acho que hoje o lado do cliente na web solidificou muito e você tem possibilidade de trabalhar com tanto quanto frameworks e bibliotecas que são sólidas e que são interessantes para desenvolvimento de interface. Isso no lado do cliente. Você pode usar JavaScript, que eu acho que é uma. Eu como já estou trabalhando um tempo, eu acho que tem muito a ver com isso também, meu interesse. Assim, eu trabalhei muito tempo com JavaScript fora do navegador na Little, e eu achei que foi assim, essa minha ligação com o JavaScript acabou me trazendo muito para a web também. Mas principalmente, e esse é o meu interesse atual com o desenvolvimento web, é a possibilidade de você escrever código JavaScript do lado do servidor na web, com o Node. E essa é a coisa que eu estou experimentando agora. Eu estou com projetos pessoais que eu ainda não lancei nada, mas provavelmente vou lançar em breve. Mas o que eu estou querendo experimentar é o quão positivo é o fato de você não ter nenhum chaveamento de contexto em termos de linguagem quando você está escrevendo código no cliente e no servidor. Que isso é uma coisa que eu acho que eu sempre me incomodou no desenvolvimento web, é que eram sempre dois mundos completamente diferentes. Assim, ou você estava fazendo cliente, JavaScript, lá, ou você estava fazendo alguma coisa no servidor com PHP, Ruby, Python e tal. Pode crer. Assim, então sempre existia essa espécie de chaveamento de contexto. Tipo assim, não, agora é Python, não, agora é JavaScript, sabe? Assim, e a possibilidade de você escrever tudo numa coisa só e potencialmente compartilhar código dos dois lados é um negócio que me deixou interessado, assim. Então agora eu estou escrevendo algumas aplicações mais como uma espécie de exercício de aprendizado mesmo, e que eu acho que vai virar uma coisa útil no final das contas, mas assim, até onde eu consegui, até onde eu estou agora no desenvolvimento, eu estou muito empolgado. Acho que a onda é essa. Acho que é o que vai. E assim, não é à toa que Node cresceu tanto em tão pouco tempo. Assim, eu acho que mostra muito essa possibilidade de você não diminuir o chaveamento entre servidor e cliente na hora que você está escrevendo o código. Bacana. Eu tenho certeza que as pessoas que escutarem esse episódio e estiverem mexendo com web, eles vão ficar muito empolgados de saber disso aí, de ver que você pensa dessa forma, que parece que o futuro está bem aberto o campo agora, né? Tá. E CoffeeScript, basicamente, para quem não conhece, assim, eu defino CoffeeScript basicamente como o que é como se fosse um syntax sugar gigantesco. Então, é basicamente uma linguagem que compila para JavaScript. Então não tem nada em CoffeeScript que não é possível de escrever em JavaScript puro. Mas o que ela faz é limpar tudo que é muito verbose, eu não sei nem como é que traduz isso. Ou seja, é uma abstração, assim, é uma linguagem que abstrai uma série de funcionalidades do JavaScript e é uma linguagem muito limpa. Então você escreve muito pouco. Estou falando assim de contagem de caracteres mesmo. Assim. Você escreve muito pouco caractere para gerar um código de JavaScript que seria muito mais longo para escrever. Então, assim, o resultado disso é que você tem um código muito mais expressivo do ponto de vista de leitura mesmo e muito mais limpo, assim. E além disso você pode escrever seu código do lado do cliente e do servidor em CoffeeScript. Então tem essa coisa da mesmo benefício que tem com JavaScript, com CoffeeScript também. Você pode escrever sem chavear entre linguagens, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. E essa conversão de CoffeeScript para JavaScript normal é uma coisa que é feita dinâmica ou é uma coisa que tipo assim, você escreveu, aí você tem que executar um comando para então transformar de CoffeeScript para... Existem dois modos de execução. Assim, o CoffeeScript ele pode ser executado de uma maneira, vamos dizer assim, interpretada, ou seja, você não precisa traduzir tudo para depois rodar o JavaScript. Você pode dinamicamente rodar o código como se fosse interpretado, certo? Mas assim, geralmente o que as pessoas fazem é compilar o CoffeeScript para JavaScript e rodar o JavaScript para evitar qualquer
Vixe, é que tem uns termos que eu não sei como traduzir. Overhead. Não sei como é. Eu tenho o mesmo problema que você. É porque eu detesto misturar inglês com português. Ai, Assim, não. assim eu tento sempre, quando eu falo português, eu tento falar português, português, português. Mas tem vezes que pifa, eu não consigo. Ó, se você for ficar aí por mais alguns anos, morar em Londres, então espera até a Júlia tiver 4, 5 anos, aí você vai ver como é que vai ficar complicar mais ainda. É, Ela indo pra escola e aprendendo só termos em ela já inglês. tá, ela já tem umas coisas que ela só sabe inglês já, assim. Você fala, por exemplo, um exemplo bem besta, tipo macaco. Ela não sabe macaco, ela só sabe monkey. Você fala macaco, ela olha pra você, tipo assim, não faço nem ideia o que você tá falando. É, eu tenho o mesmo Engraçado. problema aqui. É, Cara, então, ó, eu gostaria de mudar de novo o rumo da nossa conversa, tio. porque um dos objetivos, como eu tinha falado para você, Uhum. do podcast é conhecer um pouco mais da pessoa. Uhum. E essa é uma parte do episódio que eu geralmente pergunto para os meus convidados que tipo de música que eles gostam, Uhum. filme, livro, esse tipo de Tá. coisa, mas não só assim a coisa que você está escutando hoje em dia, mas coisas assim, principalmente coisas que te marcaram, né? Por Saquei. exemplo, se você falasse para mim assim, Og, vamos fazer um filme e qual é o soundtrack, né, da sua Uhum. vida? Aí, poxa, você ia ter assim Legião Urbana, né? Ia ter Entendi. Engenheiros do Havaí, ia ter Dire Straits, Led Zeppelin. Saquei. Então, essa sessão eu chamo de top 5. Então, se você puder Aham. lembrar aí, qual é o top 5? Quais são os seus 5 músicas favoritas ou bandas favoritas? Uhum. Se você Saquei. consegue criar uma lista aí. Vixe, essa vai ser boa. Tá. Assim, eu vou falar do que vem a. Tipo assim, vou falar um pouco de cada um, assim. Se eu conseguir lembrar de cinco. Porque geralmente é difícil você resumir em cinco. Mas enfim. Eu acho que. Bom, eu vou falar de artistas mais do que de músicas específicas. Uhum. Mas eu posso, enfim, isso que eu acho que é mais fácil. Na música brasileira, eu tenho um interesse muito diverso com música brasileira, mas muito com jazz, assim. Eu sou aficionadíssimo com jazz e tal. Então, na música brasileira, eu acho que o cara que mais me influenciou desde sempre, assim, foi o Djavan. Hum. Mas não, vamos dizer assim, o Djavan mainstream, assim, que todo mundo conhece, mas uma coisa mais do começo do trabalho dele, que era uma coisa bem, assim, de raiz com jazz, uma raiz muito africana, muito forte, misturada com a coisa do fato de Djavan ser nordestino. Então, ele fazia coisa muito legal no começo. Assim. Assim, esse é o tipo de discurso clássico de gente, tipo assim, que detalhista com música, mas, tipo assim, antigamente que era bom, não sei o quê. Mas, assim, no final das contas, eu acho que Djavan lá do B uma coisa que eu curto muito, assim. Então, esse é um, assim. Acho que o segundo cara, assim, que eu boto bem alto na minha lista é Coltrane, John Coltrane. É um saxofonista de jazz Uhum. e ele tem uma história muito legal, assim. Uma coisa legal quando eu acho que para música em geral, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu sugiro que qualquer pessoa que faça, assim, eu acho uma coisa bem divertida, é de você ler muito de onde o cara tá vindo, assim, de onde vem o cara, eu digo, de onde vem o artista, de que influências que ele teve, sabe qual a história de vida. Eu acho Uhum. que isso dá um significado bom. Eu tô falando isso mais porque Coltrane, para mim, é assim, meu interesse por ele vem muito da junção da história de vida dele e do que ele buscava como músico e, obviamente, a música em si. Então tem um disco dele chamado Love Supreme, que é um disco que eu nem sabia que foi engraçado que eu peguei o disco sem saber que era importante. Eu peguei e foi um disco que eu ouvi, eu pirei, assim, é um disco que só tem 4 faixas, e eu ouvi, sei lá, eu senti um negócio muito doido, eu falei, rapaz, esse cara tá fazendo alguma coisa muito louca aqui. Tá, assim, teve um impacto muito grande em mim. Quando eu comecei a ler, e aí você começa a entender que é um disco que ele tava, assim, literalmente fazendo uma espécie de oração mega profunda através da música, assim. Então, ele trabalha com, basicamente, a primeira faixa, ele faz 3 notas
a música inteira, só 3 notas, variação de 3 notas. E é um negócio mega profundo, assim, é um negócio super poderoso. Então, se você curte música instrumental, acho que Love to Dream é tipo assim, tem que estar na sua top list. Bacana. Outro cara que, assim, que tem um pouco a ver a mesma coisa, assim, é Miles Davis. Assim, é um cara que tem uma história de redenção muito legal, assim. É um cara que afundou nas drogas, quase acabou com a carreira e literalmente se trancou numa casa durante um tempão para largar o vício de heroína e voltou, tipo, revolucionando a música. Assim, então, assim, essa coisa da história é uma coisa bem legal, assim. E ele foi fundador de vários movimentos do jazz, assim. E é um cara, assim, que... E assim, uma coisa que eu me identifico muito, eu falo muito de ciclo, assim, ele é um cara de ciclos, assim. A cada tantos anos ele se redescobria e se trazia uma coisa completamente nova, assim. E essa coisa de sempre estar se renovando e mudando de direção, tentando coisas novas, é uma coisa que eu me identifico muito. Então, ele é um cara que é um dos grandes ícones do modal jazz, do cool jazz, do fusion. Enfim, tem vários movimentos que foi ele que criou. E tem um disco clássico que eu acho que, enfim, que é bem a marca dele, assim, é Kind of Blue, que é enfim, é o disco de jazz mais vendido da história, então, enfim. Mas é um disco super acessível e ao mesmo tempo genial, assim, eu acho que essa é uma outra música que eu acho que influencia muito. Um quarto elemento que eu acho que eu poderia falar, assim, mas eu acho que não é um artista, assim, eu vou resumir, tipo assim, Bahia. Porque eu acho que a Bahia é um dos lugares mais criativos do mundo em termos culturais. Assim. E eu sei que é uma opinião extremamente tendenciosa e eu não tenho problema nenhum de assumir isso. Mas assim, eu acho que é um lugar que está sempre explodindo de coisa nova. E assim, eu sou totalmente contra o tipo de posicionamento meio elitista do ponto de vista cultural, de que o que se produz, que é para as massas, é porcaria. Assim, essa coisa do axé, do pagode, assim, é porcaria. Eu acho que, assim, eu particularmente eu não sou de ouvir axé e pagode, assim, não é uma coisa que eu curto, assim, eu adoro axé e pagode. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo assim, eu acho que isso tudo é um traço cultural muito importante na definição do comportamento das pessoas, do como as pessoas enxergam o mundo. Eu acho que é mais um espelho cultural que eu acho muito positivo, assim, da coisa de você ter uma energia boa, positiva, sabe, pra cima Uhum. e tal. E, e é óbvio que é muito criativo, assim, se você parar pra ouvir, assim, coisas do tipo que eu provavelmente você nunca ouviu falar, mas tipo a Rocha, por exemplo. Eu tenho certeza que se tem algum baiano ouvindo esse programa vai dar risada, mas assim, eu acho a Rocha, assim, por mais que seja trash do ponto de vista, assim, intelectual, eu acho que é uma coisa, assim, é de uma criatividade, assim, genial, assim, é um tipo de dança específico, é um troço que veio lá de barzinho do subúrbio de Salvador, sacou? Uhum. E que é um negócio que ganha, de repente, assim, atenção na cidade inteira. E, assim, eu adoro esse tipo de coisa, eu acho que o jazz tem muito isso, assim, foi um tipo de música que veio dos negros, sacou? Uhum. Assim, que era considerado uma coisa menor e que no final das contas conseguiu se impor pela criatividade, pelo inusitado, pelo improvisado, sacou? E eu acho que essa coisa de Bahia para mim tem muito a ver com isso, assim, tem muita coisa vindo de baixo, que é super engraçado, super pra cima, sacou? E que muita gente fala, isso é porcaria, mas eu acho que, assim, a experiência humana, ela vai muito além só do intelecto, assim. Eu acho que a gente é multifacetado, a gente quer experimentar vários lados da vida. Então, assim, eu acho que a coisa da Bahia, eu acho que tem muito isso, assim, tem o intelectual, tem o trash, tem o divertido, tem o doido, e tá tudo lá borbulhando, sabe? Eu acho que isso tem muita influência pra mim, assim. E Muito além bacana, cara, que você falou. é isso. E eu acho que tem, e como eu falei, assim, a coisa da Bahia é muito. A Bahia é muito africana, e eu tenho uma ligação muito forte com isso, assim. Assim, e eu acho que não é à toa que eu sou muito identificado com jazz, com funk, com música afrodescendente, assim, em geral. Eu acho que a África deu o tempero para tudo que tem de bom do ponto de vista de cultura. Assim. E eu acho que isso é pouco reconhecido, assim em geral. E eu enxergo isso e eu me identifico muito com isso.
Eu acho muito bacana o que você falou, porque, por exemplo, do que você falou, é claro que eu conheço muitas coisas da Bahia. Uhum. Eu nunca me identifiquei também, igual você falou, com axé e tal, Ah, mas quando você fala, quando você vê as coisas por esse outro ângulo que você mencionou, uhum. porque tem pessoas que eu, por exemplo, por muito tempo, eu sempre vi axé como é só mais um tipo de música, um Ah, estilo. Quando de repente você então coloca ele dessa forma que você colocou, explicando ah, todas as conexões, o que quer dizer realmente esses ritmos que uhum. estão vindo da Bahia, da onde que Uhum. eles vêm, o que eles significam, realmente coloca as coisas num ângulo assim completamente diferente, que é muito interessante. Isso. A me- Assim, só para assim uma ressalva que eu acho que é importante fazer, assim, eu acho que muitas das coisas super criativas e que vieram de baixo, vamos dizer assim, na Bahia, meio que produtificou demais, assim. Por exemplo, o Carnaval Baiano, por exemplo, eu acho que virou um produto, assim. né, E apesar de ser um produto positivo em vários aspectos, assim, é uma coisa tradicional do Salvador, tem um carnaval enorme, trios, bandas e tal. Mas tem coisa que eu acho que ficou, assim, se eu pudesse definir uma palavra, ficou insosso, virou um negócio de plástico, assim. hum, Não tem aquela coisa do espontâneo. Mas o que é legal de lá é que se- sempre que tem um movimento de produtificar, tem o outro movimento de espontaneizar mais, sacou? Então, acho que acaba, no final das contas, equilibrando. É bacana. Eu também eu gostei. Uma coisa que você falou foi, eu conheço Miles Davis, eu conheço Joe Contrain, mas eu não conheço a história deles. Então, Uhum, com certeza que agora que você me contou esse lado deles aí, eu vou dar uma procurada, vou dar uma lida um pouco mais, porque uhum, eu já curto a música deles. uhum. Mas agora, conhecendo um pouco mais desse background deles, com certeza quando eu escutar a música deles de novo, eu já vou poder ver, entender, talvez assim, por um ângulo novo para mim entender a Isso. música deles. E eu acho que isso se aplica a qualquer arte, eu acho. Assim, eu acho que eu faço muito isso. Eu tenho muito interesse em artes plásticas, por exemplo. Então eu já li, hoje eu não leio tanto, mas já li muito de movimentos artísticos, é, pós-modernismo, modernismo, expressionismo, impressionismo e tal. Assim, e quando você lê, eu acho que quando você sabe de onde, por exemplo, exemplo clássico. Você vai você vai numa exposição e tem lá sei lá, um quadro todo pintado de azul, sem nada. Aí você fala, porra, bicho, isso aí eu faço. É o clássico, né? Assim, mas quando você lê, assim, de onde o cara tá vindo, você pode até discordar e ainda achar baboseira, mas assim, você entende de onde tá vindo e eu acho que a coisa interessante vem daí, de você saber de onde tá vindo e de que forma ganha. Coloca as coisas num contexto No completamente contexto, diferente. Vou aproveitar então que você falou de leitura e, tipo assim, você consegue lembrar de assim, alguns livros que marcaram a sua infância ou Uhum. a sua vida? Tá. Ou Bom, autores? eu vou falar assim de autores, assim, tem uma autora que, na verdade, foi quem me fez gostar de ler, assim, não é um livro específico, mas é uma autora, a Agatha Christie, Uhum, que, assim, minha mãe, ela comprou, tipo, uma dessas séries inteiras, tipo, a bibliografia, tipo assim, completa, a bibliografia completa de Agatha Christie. Aí tinha lá, tipo, 30 sei lá, livros, 30 romances, que eram, tipo, 200 páginas, assim, uhum. bem curtinho, e foi, acho, assim, eu lia coisas antes, mas eu acho que foi o que me fez ter sede de leitura, assim. Não são exemplos maravilhosos de literatura, mas assim, são livros bem divertidos de ler e tal. E eu acho que Com foi o que. certeza. Acho que foi a autora que me fez começar a gostar de ler. Assim, essa é uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo pular mais. Outro livro que eu acho que teve uma influência grande em mim, muito na coisa da percepção da cultura do software livre e do desenvolvimento e tal. Acho que é um livro de Pekka Himanen. É um finlandês, por coincidência. Que é um livro chamado A Ética Hacker. Ele faz é um trabalho de sociologia, ele faz basicamente um paralelo entre a ética de trabalho dos hackers em projetos de software livre Uhum. e a cultura protestante, que é um trabalho enorme de vários sociólogos enfim, da área e tal. Assim, basicamente foi o primeiro livro que eu li que conseguiu definir bem a coisa do porquê que o hacker é tão apaixonado pelo que faz e por que isso tem uma influência grande
na forma como o software livre funciona, em geral. Então foi um livro que eu acho que abriu muito meu olho, assim, tipo assim, num panorama mais amplo, assim, de por que as coisas são do jeito que são, de onde vem e tal. Acho que foi uma coisa muito, muito forte para mim. Bacana. Tem uns livros mais recentes que eu li, assim, eu não tenho nada muito agora, não. Por exemplo, tem um livro que é um livro de 86, se não me engano, chamado The Design of Everyday Things. É de um cara, assim, de um designer super conhecido chamado Donald Norman. Ele basicamente discute a relação entre interação, forma e design. Assim, é um livro super, é meio hardcore, assim, tipo, você tem que ler com atenção e mastigando cada exercício de raciocínio que ele faz. Assim. Então, é um livro que tem muita influência na forma como eu entendo o design, como é que eu tento pensar em termos de software, assim, interação. Tem um livro meio, assim, é meio bobo, mas eu acho que é genial. Eu vou falar que eu li há pouco tempo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Acho que eu lembro aqui. É um livro de um cara, enfim, é um cara que fez vários filmes conhecidos, chamado Tim Burton. É um cara que fez Sei. o Beetlejuice, fez o... Enfim, fez vários, enfim, vários livros. Assim, ele é um cara que tem o trabalho dele é um traço muito forte do horror e comédia, né? E ele fez um livro que é um livro supostamente infantil, mas não é. Assim, é um livro de poesia e de gravuras, de desenhos que ele fez. E é um livro super simples, assim, super simples e genial em termos ele conta histórias de horror numa perspectiva infantil, assim. O nome do livro deixa eu ver aqui. A tradução seria A Morte Melancólica de Oyster, que é o do menino ostra, vamos dizer assim. Do Ok. menino ostra. The Melancholy Death of Oyster Boy. Tá? E aí, basicamente, tem essa história da morte melancólica do menino ostra. E tem vários outros contos curtinhos e tal. É um livro supostamente infantil, mas eu acho que eu não daria pra minha filha pra ler. Não, que eu acho que ele é meio de horror, assim, meio de terror. Tem umas coisas meio toscas. E por último, é um livro, assim, eu li relativamente. Recentemente. É um livro chamado Rework, do Jason Fried, que é o cara do 37 Signals, o cara, a galera do Ruby on Rails e tal. Que eu acho que é um livro que não é que ele abriu minha cabeça, ele consegue sistematizar um monte de coisa que eu já pensava, assim, porra, esse cara conseguiu resumir o que é que eu espero de como as empresas funcionam e tal. E ele questiona muito a coisa do ser uma empresa pequena como uma coisa ruim, assim, e é uma coisa que eu sempre pensei, assim, que tem esse estigma de você não trabalha numa empresa enorme e com um nome gigantesco. Já tem esse estigma de, E assim, primeiro ele questiona muito isso, assim, de como você... na verdade, ele ressalta todos os grandes valores positivos de você trabalhar numa empresa pequena, numa startup, na prática, né? E ele sistematiza uma série de boas práticas de empresa que vão contra quase tudo que você encontra em termos de leitura didática de gerência de empresa. Então, assim, ele é contra reuniões, ele é contra tratar desenvolvedor como criança e ficar controlando horário e tal. Que são coisas assim que eu sempre achei que eram coisas babacas de fazer e que ele sistematiza, ele explica bem por que isso é assim. Isso sempre é um exercício legal de você ler e falar, pô, é isso que eu pensava mesmo, sabe? E o cara conseguiu traduzir bem isso em um livro. E é um livro bem curtinho, rápido, eu sugiro, enfim. Bacana. Quando eu terminar aqui, eu vou procurar ele no Amazon para ver se ele pode pegar ele pro Kindle. Vale a pena. Gostei Rework. mesmo. Rework. E em termos de filme ou televisão, tem alguma coisa assim que marcou você ou não? Eu acho que, assim, para as pessoas mais ou menos da minha idade, assim, eu vou falar mais de lembrança. Marcou no sentido assim, eu acho que definiu muito minha infância, assim. Os desenhos que passavam na Globo, acho que é uma coisa forte, tipo He-Man, Smurfs, Tiny Toons, Scooby-Doo. Acho que são coisas assim que estão muito na lembrança, assim, de She-Ra, enfim, todos esses desenhos que passavam na Globo. Eu acho que, assim, são coisas que eu lembro, assim, eu acho engraçado lembrar dessas coisas. Principalmente a coisa de ser dublado. Assim, isso foi uma coisa, assim, só um parêntese, foi uma coisa engraçada.
que foi a MacGyver. Assim, MacGyver no Brasil sempre foi, enfim, como quase tudo que tem na TV brasileira, sendo dublado, né? Sim. E a voz do MacGyver, assim, no Brasil, o cara que dublava, era, inclusive, acho que era o mesmo cara que dublava a He-Man, se não me engano. E ele tinha uma voz super grave, assim, não, agora nós vamos acender esse fósforo. Blá, blá, blá. E, e o cara, o ator, aí, quando eu fui pra Finlândia, isso em 2006, ou seja, bem mais tarde, já tá velho já. Eu fui na Finlândia, passou o MacGyver original, com o som original. E o cara tem uma voz ridícula. Foi uma decepção pra mim de infância. Meu Deus, MacGyver tem essa voz de verdade. Que coisa horrível. Esse MacGyver foi uma coisa que marcou muito, assim, na minha infância. Você sabe De, que de, só eu abri no meu parênteses agora esse tipo de negócio de dublagem e tal. ah, Eu sinto a mesma coisa quando eu vou ao Brasil e eu vou assistir televisão, os programas brasileiros, né, ah, desenho animado. Porque é terrível. a minha crítica é o seguinte: eu parece que no Brasil tem 5 pessoas que fazem dublagem. É isso, Então, é isso. se você assistir 50 programas diferentes, essas 5 vozes vão estar lá. Mas eles são consistentes. Eles, por exemplo, o Sim. mesmo ator é sempre o mesmo dublador. É, Entendeu? mas Não, nossa, é estranho demais, cara. é, Mas desculpa, eu não quis te terrível. É interromper. isso. Continua. Só tá, filmes. Filmes, eu acho que Matrix foi um filme que eu, assim, acho que foi o único filme de ficção científica que eu fiquei na fila pra ver o último filme, assim, que eu fiquei na fila, tipo, várias horas pra ver. Foi, assim, os outros filmes eu acho que de ficção científica, eu digo, sei lá, Star Wars, Star Trek e tal, eu nunca tive essa empolgação toda ao ponto de fazer fila tão ansioso pra ver. Matrix foi acho que foi o único, assim. Então, Matrix, eu acho que os três lá, a trilogia, apesar de que o último filme foi meio decepcionante, mas acho que é mais a coisa de expectativa muito alta. Uhum, Deixa eu ver. Filmes. Tem alguns filmes, eu vou falar algumas coisas assim que vem na cabeça. Tipo, Beleza Americana é um filme que me marcou muito. uhum. Deixa eu ver o que mais. Cinema Paradiso, acho que é um dos filmes mais bonitos que existem. Já assisti. Muito lindo aquele filme. Deixa eu ver o que mais. Nossa, tem, enfim. Tem mais coisa aí, mas eu não vou lembrar agora. Sem problema, É, sem problema. é. E por último, que é uma coisa que eu estou fazendo agora, é uma coisa nova, experimental, mas se eu perguntar para você assim, nome de pessoas, ou Uhum. blogs, ou Uhum. websites, o que que pinta na sua cabeça assim? O que você lê para te inspirar, ou o que que Isso você aqui. conversa com as pessoas, ou se você não Uhum. conversa, que você lê o blog dele, ou Twitter, ou algo assim. Uhum. Eu acho que tem, deixa eu ver, pessoas assim. Deixa eu ver, tá, beleza. Eu acho que tem. Tá, eu vou falar aleatoriamente que vem na minha cabeça, né? Eu acho que Havok, que é o cara que, que é o líder do time que eu trabalhei que eu trabalho lá na Little, é, é um dos caras que, do ponto de vista técnico, é um dos caras que mais me inspiraram, assim. Porque eu acho que ele é um cara que tem um talento enorme para resolver problemas muito complexos de uma forma clara e simples, assim. Então, assim, sempre que Havok tem. As opiniões de Havok têm uma influência muito grande, assim, em como é que eu enxergo o panorama de tecnologia, para onde as coisas estão indo, como é que as coisas devem ser feitas. É um cara que eu respeito muito. Esse é um cara. Um outro é um cara que, na verdade, é um grande amigo meu, que é um dos caras. Eu considero que é o cara. Assim, um dos caras que tiveram mais influência na direção do Gnome 3, que é Vincent Hunts. Uhum. Assim, ele é um grande amigo meu, assim, é um cara que, enfim, é um cara que eu já tenho uma relação que vai além do projeto software livre em si. É um cara que eu tenho, assim, muita proximidade e não só do ponto de vista, sei lá, afetivo mesmo, de gostar de estar com ele, de conversar e trocar ideia, mas do ponto de vista de admiro muito ele como contribuidor de software livre. É um cara que fez muito pelo Gnome, sacou? Uhum. Assim, e fez um pouco de tudo, assim. Então ele sempre foi um cara que me inspirou muito, assim, de me envolver com muitas coisas que eu acho que eu nem esperava que eu ia me envolver, assim, dentro do projeto. Bom, eu acho que meus pais, assim, eu acho que são
como eu falei, assim, eu acho que os dois, eles me trouxeram um exemplo muito forte de coisas muito diferentes, assim, eu acho que meu pai me trouxe uma ligação com a música e com a arte, então, assim, o lado mais lúdico, o meu lado mais lúdico, veio muito de meu pai, assim, Uhum. isso sempre me influenciou muito, e de minha mãe, a coisa do pensamento crítico, minha mãe, ela foi muito engajada politicamente, de esquerdíssima, assim, então, assim, eu cresci vendo ela, assim, muito engajada na vida política. Ela largou a política, não aguentou. Foi assim, um ambiente muito pesado. Ela Pode preferiu ser bem sair. estressante, né? Ela saiu, não aguentou. Assim, muita coisa suja para ter que lidar. Ela não aguentou. Saiu. Mas ela sempre foi uma pessoa de pensamento crítico, de questionar, de, de assim, uma coisa de paixão por aprender, que eu acho que é um traço muito forte da minha personalidade. Eu gosto sempre de estar em ambientes em que eu sou forçado a sair da minha zona de conforto e aprender coisa nova e ter que correr atrás e tal. O que mais? Deixa eu ver. Assim, eu não tenho muito, assim, fãs, não, fãs não, não tenho muito ídolos abstratos, assim, do tipo figuras ícone, assim, que eu nem conheço pessoalmente, porque eu acho que as coisas que me influenciam mais, como eu falei antes, tem muito a ver com a junção de, vamos dizer assim, é uma junção de um lado pessoal e o intelecto também, assim. Eu acho que as duas coisas têm que estar meio que casadas. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de admirar uma pessoa que é execrável, assim, pessoalmente. Sabe? Mesmo que a pessoa seja tecnicamente muito boa e tal, assim, eu geralmente minha admiração, ela é casada com é um cara que, no ponto de vista de relações humanas mesmo, assim, é um cara genial, ou eu falo cara, mas eu falo, assim, mulheres também, Sim. e, e também a competência técnica ou sei lá, de conhecimento, assim. Eu acho que as coisas são casadas, e, inclusive, várias pessoas que eu admiro muito do ponto de vista pessoal, não são, na verdade, exemplos de intelectuais, sacou? São pessoas que me ajudaram, me ensinaram muito e que não tem nada a ver com, com o lado profissional propriamente dito, ou até do ponto de vista intelectual mesmo, assim, eu acho que a gente é muito mais do que só o que a gente faz. Assim, o que a gente faz é importante, mas tem um mundo de coisas que estão além disso. Pode crer. Concordo plenamente. Olha, nós estamos conversando já tem um bom tempo. Estou curtindo bastante. Eu Acho que eu conheci. falei demais. Não, não, mas eu conheci você muito mais do que todos esses anos que eu converso com você online, que leio o seu blog e Que bom. acompanho você pelo Twitter, Uhum. que foi justamente o objetivo desse podcast. Então, para finalizar a nossa entrevista, se você fosse voltar 10 anos atrás e vai Uhum. conversar com o Lucas de 10 anos atrás, qual é o Uhum. conselho que você ia dar para ele? Difícil. Assim, eu acho que tem. Eu acho que, assim, tirando a maturidade, eu acho que hoje, o Lucas de 10 anos atrás, eu acho que por conta enfim, de maturidade e de experiência de vida mesmo, eu acho que o Lucas de 10 anos atrás era mais impaciente, assim. Uhum. Eu acho que mais impaciente com tudo, assim, de querer fazer as coisas acontecerem rápido demais, sem considerar o tempo de cada um e tal. Então eu acho que o conselho que eu daria é tipo assim, véi, pegue leve. Pode Eu crer. acho isso. Eu acho que hoje eu sou muito mais. Eu consigo, assim, eu acho que eu tenho uma capacidade de empatia muito maior que eu tinha antes. E eu acho que é uma coisa boa. Bacana. Bacana, olha, Lucas, muito obrigado por você tirar aí 1 hora e quase 2 horas que nós estamos Eu tô- batendo papo. Ah, te agradeço sim, muito mesmo. Beleza. E não só por você né, tirar esse tempinho para conversar comigo, mas compartilhar essas coisas assim tão pessoais suas. Uhum. Eu sinto assim que eu conheço você muito mais agora do Uhum. que todo, como eu falei antes, esse tempo todo que a gente se conhece online e o que eu conheço de você por blog, por Twitter Uhum. e coisas assim. Então Uhum. eu te agradeço. Eu tenho certeza Beleza. que as pessoas que escutarem o episódio vão concordar comigo. E te desejo boa sorte na Little. Uhum. Boa sorte com a Júlia. Valeu, valeu.
aproveita bastante, porque olha, eu tenho uma de 9 e uma de 4, né? E Aham. eu sinto já assim que parece assim, eu nem acredito que uma tá indo pra quinta série, a outra já tá assim falando. Passar rápido, né? Nossa, passa demais. Então É, aproveita, aproveitarei. tá? E um dia desses aí a gente se tromba num desses eventos aí Beleza. comunitários, tá? Com Abração certeza. pra Um você. grande abraço e foi ótimo conversar com você. E eu espero que as pessoas consigam chegar ao final dessa entrevista que durou, que, tipo assim, já tá um tempão aí. Eu espero que elas ainda estejam ouvindo nesse momento. Não, com certeza vão, eu tenho certeza que vão sim. Olha, pessoal, então, muito obrigado por nos acompanhar por mais um episódio. O Lucas foi genial, essa conversa que a gente teve com ele aqui. E mais uma vez eu vou deixar uma pergunta para vocês, que é, eu estou pensando em fazer um episódio onde que eu entrevisto uma pessoa em inglês, ou seja, seria uma dessas figuras do mundo open source que eu conheço pelo mundo afora, mas em inglês eu gostaria de saber o que, que vocês acham disso. Não seria sempre fazer um episódio em inglês, mas fazer um episódio. Por favor, deixe o seu comentário no podcast, e que eu tenho muito interesse em saber o que, que vocês pensam. E depois também outra coisa para finalizar é cheque a revista Espírito Livre, a revista brasileira muito bacana, que está sendo feita, tem muitas pessoas interessantes que escrevem, mas o layout, a organização toda pelo meu amigo João, dá uma olhadinha depois online, que vale a pena, é uma revista muito boa. Um abraço e até o próximo episódio.